Cerca de 760 anos antes do nascimento de Cristo, Jeroboão II reinava sobre o próspero reino do norte de Israel. Apesar da expansão das fronteiras e da prosperidade, a decadência moral e espiritual permeava a sociedade. A idolatria, especialmente a introduzida pelos bezerros de ouro de Jeroboão trouxe males como alcoolismo e prostituição religiosa. Deus, vendo a nação como sua esposa, escolheu o profeta Amós para advertir sobre o iminente julgamento. Posteriormente, Oséias, instruído por Deus, casou-se com Gomer, uma mulher afetada pela decadência moral, representando o relacionamento de Deus com Israel. O casamento inicialmente floresceu, mas Gomer se desviou. Após ter filhos, suas escapadas a levaram à ruína. No entanto, Oséias, guiado pelo amor divino, a buscou, a comprou de volta do mercado de escravos, e a restaurou como sua esposa. Esse ato exemplifica o perdão e o amor que Deus tem por seu povo, mesmo diante da infidelidade. A história ressalta a necessidade do perdão ilimitado, destacando que perdoar não é aceitar o pecado, mas buscar a restauração. O amor perdoador de Deus é exemplificado por Oséias, ensinando que, assim como ele, devemos perdoar constantemente, sofrendo com o pecado alheio e buscando a reconciliação. Bem-vindos ao canal Cultura e Curiosidades. Quem foi Gomer na Bíblia? A história da esposa de Oséias. Gomer, mencionada no Antigo Testamento, foi a esposa do profeta Oséias. A principal característica conhecida de Gomer na Bíblia é sua infidelidade. O significado exato de seu nome, possivelmente perfeição ou inteireza, não é totalmente claro. Contexto histórico. Gomer viveu durante o século 8 a.C. em Israel, no período do Reino Dividido. O Reino do Norte, onde viviam Gomer e Oséias, era governado por Jeroboão II. O contexto social e religioso era marcado por prosperidade, mas também por injustiça, corrupção e apostasia religiosa. O casamento de Gomer e Oséias. Deus instruiu Oséias a se casar com Gomer, uma mulher de prostituições, e ter filhos de prostituição como uma representação simbólica do afastamento de Israel do Senhor. Gomer deu à luz 3 filhos, Jezeel, Lo-ruama e Lo-ami, cada um simbolizando aspectos da infidelidade de Israel. Significados dos filhos de Gomer. Jezeel representava o iminente juízo de Deus sobre Israel. Lo-ruama simbolizava a falta de compaixão divina para com Israel impenitente. Lo-ami indicava a completa violação da aliança, não sendo mais reconhecidos como povo de Deus. Reconciliação e promessa de perdão. O relato bíblico não confirma se todos os filhos eram biológicos de Oséias, mas destaca a infidelidade de Gomer. O casamento entre Gomer e Oséias é considerado real, porém com propósitos simbólicos. Assim como Oséias reconciliou-se com Gomer, representando a graça divina, a promessa de perdão e bênçãos futuras foi cumprida em Cristo. Gomer, figurativamente, representa todos os pecadores infiéis que, pela graça divina, são reconciliados com Deus por meio da obra redentora de Cristo. Às vezes, cometemos pequenos equívocos no dia a dia que demandam nosso perdão, talvez uma palavra áspera ou uma acusação impulsiva. No entanto, ao invés de liberar esses incidentes, permitimos que a mágoa se acumule, corroendo nossos relacionamentos com amargura e ressentimento. Seja um erro menor ou algo mais sério, como o pecado de Gomer, tendemos a remoer o problema, nos punindo inconscientemente ao trazê-lo à mente repetidamente. Lidamos com grandes mágoas, que por vezes persistem em nossos pensamentos, exigindo tempo para a cura. Contudo, a cada retorno desses pensamentos destrutivos, é crucial lembrarmos a nós mesmos que já perdoamos, reforçando o quanto fomos perdoados por Deus. Devemos pedir a Ele que remova os sentimentos prejudiciais de nossa mente. Perdoar não implica em sofrer em silêncio. A necessidade de comunicação aberta exige que expressemos nossos pensamentos e sentimentos, discutindo abertamente nossas mágoas e buscando o apoio do cônjuge para superá-las. Expressar nossas preocupações com amor e cuidado é vital, pois compartilhamos o que está em nosso coração, cumprindo nossa necessidade e obrigação. Além disso, perdoar não significa necessariamente aceitar passivamente os erros recorrentes. Pode demandar uma reflexão profunda sobre nossa personalidade e hábitos, eventualmente resultando em mudanças de estilo de vida.
Da mesma forma que Deus toma medidas positivas para nos orientar, podemos considerar estratégias que nos ajudem a evitar armadilhas no futuro. No cerne do perdão está a disposição para suportar o pecado do outro, abstendo-se de retaliar ou fazer a pessoa culpada pagar por seus erros. Absolvê-la de toda a culpa é essencial. Esse amor perdoador pode ser uma ferramenta poderosa para transformar corações e vidas de maneiras surpreendentes. A história de Oséias e Gomer destaca a lição do perdão, onde o amor e o perdão de Deus permeiam toda a narrativa. Apesar de Deus não fechar os olhos para o pecado, seu amor constante pelos pecadores é evidente na história de Israel. Mesmo diante dos recorrentes erros do povo, ele nunca deixou de amá-los. Da mesma forma, devemos amar e perdoar, levando nossas feridas até a cruz de Cristo, onde depositamos nossas culpas e encontramos o perdão divino. Ao perdoar completamente, liberamos nossa mente do ressentimento, quebrando as barreiras que impedem o crescimento em nossos relacionamentos. Sufro